você quer fazer uma abertura? Quer falar Vamos alguma coisa? lá. Bem, primeiramente, né? Obrigada, Cris, por estar aqui com a gente. Estamos aqui muito ansiosos, imagino que quem está aqui aguardando também é muito ansioso pelo conteúdo, acho que gerou bastante curiosidade. Espero aqui, né, que todo mundo que esteja aqui conectado com a gente possa aproveitar aqui um pouquinho de todo o conhecimento do nosso colega Cris aqui. E para quem não conhece ainda, né, essa sessão está sendo organizada aqui pela Designed Business Brasil, que é uma comunidade que reúne profissionais que atuam com inovação e com design thinking em grandes empresas. E aí, para quem quiser saber mais também, eu vou deixar aqui no bate-papo o link com o nosso site, com conteúdo também das nossas redes sociais. Muito obrigado. Lilian, nossa host do Design Business, quer comentar alguma coisa? Quer falar um bem-vindos aí pro pessoal? Nossa, quero desejar a todos uma ótima sessão, dizer que todos vocês são muito bem-vindos e que a gente espera que os aprendizados aqui, as dicas compartilhadas pelo Christian possam ajudar a acelerar bastante a inovação e a venda das ideias, né, dentro das nossas organizações. Show de bola, gente. Show de bola. Muito obrigado por... Esse conteúdo ele tem gerado bastante... todo mundo que me vê... Deixa eu só colocar aqui como... Spotlight Video... Eu acredito... Aí, agora todos estão me vendo. Eu tenho feito apresentações usando esse novo formato e todo mundo sempre me pergunta, sempre tem one-to-ones. Eu faço uma apresentação e daí vai seguida de 5, 6 one-to-ones para mostrar como que eu uso essas ferramentas. Link da Design Business no comentário aqui, pessoal. Como que eu uso essas ferramentas para fazer a apresentação. Então, eu estou gravando um treinamento, de tanto que me pediram, eu estou gravando um treinamento para publicar efetivamente, passando passo a passo. Então, para a gente alinhar as expectativas aqui, a gente vai entrar em algumas ferramentas hoje, a gente vai efetivamente criar algumas cenas, eu vou mostrar para vocês como que eu configuro essas aplicações, e eu vou dividir em 3 partes essa sessão de enablement. Primeiro eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma apresentação que eu fiz, que é da SAP, onde eu trabalho. Depois eu vou fazer uma apresentação rápida de como que eu construo essas apresentações, assim, um pouco mais high level, daí depois eu vou entrar no detalhe e vou configurar com vocês algumas cenas. Então, vamos começar com uma apresentação como se eu estivesse fazendo para um cliente. Então, a SAP ela tem uma estratégia chamada de Intelligent Enterprise, onde essa é a estratégia que a gente comunica para os nossos clientes. Então, eu conto que o Intelligent Enterprise ela é uma forma de trazer inteligência não só para empresas, mas sim para o mercado como um todo. E daí tem uma parte aqui que eu não vou fazer com vocês, para a gente ser mais objetivo. Eu vou para o meu desktop, por exemplo, aqui, deixa eu só ver uma coisa. Vocês estão vendo minha tela preta, certo? Aqui tem um detalhe. Agora, deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. O PowerPoint tem um pequeno problema que quando você usa 2 telas, ele dá um probleminha aqui no... você tem que selecionar uma tela específica para apresentar, daí quando você bota no modo apresentação ele dá um crepe, mas não liguem isso no computador de vocês se vocês não estiverem usando 2 telas. Se quem estiver usando 2 telas, depois me pergunta que eu apresento como que faz. Então, daí eu vou para a apresentação, eu vou alternando as minhas posições na apresentação com o PowerPoint, eu mostro o PowerPoint sem vídeo nenhum, e daí eu faço uma brincadeira com o pessoal que agora eu instalei um chip, e agora por ser um robô eu posso viajar no tempo. E nessa viagem no tempo, eu vou lá para quando a SAP foi fundada, esses são os 5 fundadores da SAP, e eu lembro bem dessa época quando eu era um quadro ainda. E daí vou fazendo uma brincadeira com o pessoal e começo a trazer contextos. A minha ideia aqui é trazer fazer uma ponte com a SAP no passado
e fazer uma ponte com os líderes do futuro. Então, eu trago o exemplo do Steve Jobs, vou lá para o celular, quando o celular foi lançado. Aqui eu tenho um gancho aqui, que eu pergunto para as pessoas, se você tivesse que usar esse telefone hoje em dia, quanto de produtividade você não perderia? E olha para o seu smartphone agora, seu smartphone tem reconhecimento facial, tem reconhecimento digital, assistente virtual, e por que não levar essas soluções para suas soluções, essas features para suas soluções de gestão? Daí faço uma brincadeira com Breaking News, vou lá direto para Waldorf entrevistar o nosso CEO, Christian Klein, esse meu xará aqui, e faço uma brincadeira como se eu estivesse entrevistando ele, porque ele traz uma estratégia nova para a SAP, que são baseadas em 3 building blocks. Então, esses building blocks eu separo, vou explicando um a um. O primeiro é a integração, onde a gente prevê entregar até o final do ano 60%. Agora que eu percebi, eu acho que está invertido para vocês, né? Para mim aparece certinho. Sabe, Lilian, Juliane, tá invertido ou tá certo pra Não, você? tá certo, tá certo. Certo, beleza. Porque aqui agora eu tô vendo a minha tela pelo Zoom, tá aparecendo invertido, então beleza. Daí falo da inteligência artificial, que é um dos nossos pilares estratégicos para as nossas soluções, mas não é a brincadeira aqui com o Exterminador do Futuro. O objetivo não é criar robôs que andem pela Terra, mas sim formas de aumentar a automatização dos processos de negócio. E também a gente tem três estratégias para manter o mundo um lugar melhor, que é garantir que o sucesso do cliente seja o sucesso do cliente, de forma sustentável, trazendo resiliência para os negócios e resultando em rentabilidade. E os casos hoje em dia, antes eu trazia um PowerPoint chato, mostrando várias letras, explicando os casos. Agora eu vou para dentro do caso e conto. Esse aqui é o caso, por exemplo, da Valora. É uma empresa que a gente desafiou a construir uma loja 100% touchless. Eles não tinham isso na meta deles. A gente construiu essa loja. Foram 6 meses de projeto de TI, projeto de construção, projeto estratégico, porque não estava isso no roadmap, a gente construiu com eles. Então, claro, aqui de forma muito simples, vocês estão vendo como que eu construo esse pitch. E agora eu vou mostrar para vocês efetivamente como que eu conecto essas ferramentas. Mas hoje tem um ponto aqui. Hoje, vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo, eu acabei de trocar os meus gadgets aqui para trocar de cena. Hoje eu estou muito bem paramentado aqui. Eu tenho luz, eu tenho um deck que troca cenas, eu tenho várias coisas que eu não tinha quando eu comecei. E quando eu comecei, eu conseguia trazer esse efeito tão bom quanto eu consigo agora, mas alguns detalhes. Hoje em dia, eu preciso de muito mais flexibilidade, porque as apresentações são muito mais longas. Eu preciso de muito mais autonomia e velocidade nas trocas de cena, então eu fui evoluindo, porque hoje isso se tornou um ponto muito importante para mim. Mas eu vou mostrar para vocês agora como que vocês podem começar, sem investimento basicamente zero. Eu, quando comecei, eu vou trazer outras dicas para vocês aqui também, de como que eu faço a apresentação. Eu, quando comecei a usar essa ferramenta, que é o OBS, que vocês viram na descrição, eu senti um primeiro choque, porque geralmente o slide ele é o nosso apoio, né, a nossa muleta. Então, eu me vi trocando cenas sem ter nada para me basear em cima, sem ter slide, sem ter números. Então, eu passei a usar a construção do storytelling de uma forma diferente. Hoje eu escrevo as minhas palestras, então como eu tenho num TED, eu escrevo tudo que eu vou falar e daí vou separando em blocos de storytelling. Eu sugiro que vocês usem a jornada do herói, eu acho sensacional. Até algum tempo atrás eu usava isso só como... Sabe quando você vai em vários treinamentos e todo mundo fala a mesma coisa para você, mas ninguém sabe usar aquilo? Então, eu fui em vários treinamentos de oratória, vários treinamentos de apresentação, todo mundo me falava da jornada do herói, mas ninguém sabia aplicar efetivamente a jornada do herói. E daí eu falei, eu vou tentar usar esse negócio. Daí hoje eu escrevo primeiro a ideia geral da minha apresentação e separo elas em blocos da jornada do herói. O Joseph Campbell, ele criou essa jornada e você tem vários exemplos de filmes da Disney, filmes do Star Wars,
que você consegue identificar várias etapas dentro da jornada do herói. Então, hoje é uma ferramenta que eu uso. Eu vou encaixando. No começo é estranho, porque você não... como assim você está falando que eu preciso receber um convite para uma aventura? Como que eu vou conectar meu propósito de negócio com uma ajuda espiritual? Depois que você entende um pouquinho, você começa a perceber que quando você vai contar qualquer história, você precisa trazer um contexto, desafiar a pessoa a entrar na sua história. Depois que ela entrou na sua história, você precisa contextualizar o tamanho do desafio que você tem na tua frente e daí depois trazer a pessoa para ajudar ela a entender como que você consegue resolver esse desafio até chegar depois no momento que você volta para casa com o cálice sagrado. É bem interessante no começo, mas dá super certo. E o legal de você ter a sua apresentação escrita é que você consegue fazer ela sem o apoio de nada, com uma contextualização muito mais legal. Eu consigo contar histórias. Hoje a Ellen está aqui assistindo o treinamento. Eu queria ser mais engraçado esse ano e eu tentei trazer esses elementos para a história do herói. Bom, equipamentos, né? Vamos para o nível 0. Como que eu comecei? Eu comecei assim. Sim, com uma jornada, com uma toalha da Decathlon. E isso aqui, inclusive, eu tinha acabado de vir da quarentena aqui para Curitiba, eu estou em Curitiba agora, e eu estava na casa da minha mãe. Daí, vocês imaginam que ela não ficou muito feliz de eu pendurar uma toalha dessa na sala dela, mas era essa toalha que eu fazia para fazer um fundo verde. Você precisa ter um fundo verde para fazer essas interações, um fundo verde, azul ou magenta para fazer essas interações. E vocês podem ver que não é limitante nenhum, porque eu estava usando a toalha da Decathlon aqui como ferramenta, e essas foram as primeiras apresentações que eu fiz. Depois, você precisa da câmera do seu notebook. Então, a câmera do seu notebook precisa estar numa altura legal para ela captar o fundo verde, você fazer a remoção desse fundo para se misturar com as cenas. Vocês estão vendo agora aqui que eu estou misturado com a cena do PowerPoint, certo? Isso é um fundo verde que eu tenho aqui em casa, e eu já vou mostrar para vocês. E o OBS faz com que esse fundo seja removido. Depois vocês precisam de uma iluminação. Um softbox ele não é tão caro. Ele custa entre 50 e 100 reais com as lâmpadas LED. Já dá uma grande diferença, mas nessa foto da casa da minha mãe, quando eu criei as primeiras impressões dessas apresentações de impacto, eu estava usando uma luminária qualquer. E claro que com uma luminária é mais difícil, porque daí você tem que posicionar ela de um jeito para pegar o fundo verde, daí o fundo verde some, mas não é impossível. É bem plausível. E terceiro, o áudio. Você não quer que as pessoas estejam, durante a sua apresentação, não estejam te ouvindo. E eu comecei com o fone de ouvido do próprio iPhone ou Samsung para fazer as apresentações, ligava no notebook e mandava bala. Então, as ferramentas, como eu disse, são gratuitas e estão lá disponíveis. Mas esses ativos são importantes vocês terem para construir alguma coisa. Claro que vocês podem evoluir um nível. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou tirar o meu fundo verde para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando. Aqui, filtros. Aqui. Ó, aqui estou eu, sem o fundo verde, sem a mágica, nua e crua. E vocês podem ver que eu tenho o fundo verde aqui atrás, mas também logo depois que eu fiz a aquisição da toalha, a toalha estava começando a me incomodar. E daí eu comprei um papel verde, um paninho verde, tipo um TNT, para colocar atrás. Daí isso aqui deu uma boa ajuda, essa foi a minha evolução número 2. Depois eu mostro para vocês aqui o nível que eu cheguei hoje. E eu achei também na internet, esse fundo verde dobrável aqui, que é muito legal. Esse fundo verde aqui ele é meio perigoso. Viu só? Ele é bem perigoso. E ele é dobrável. Você pode colocar ele atrás da sua cadeira, assim. Ele fica bem pequenininho. Fica mais ou menos desse tamanho aqui. E é legal porque ele é portátil. Ele tem um fundo azul e um fundo verde. Daí isso aqui... Inclusive tem alguns modelos que você encaixa na cadeira.
Tem os modelos que vocês podem encontrar no Mercado Livre. Eu já parti, como eu gostei muito da brincadeira, eu já parti para o fundo verde mais profissional. Adaptei, comprei mesmo um fundo verde de cinema para colocar em casa. E porque, para mim, é realmente mais do que um hobby, está se tornando quase que um ponto principal da minha estrutura dorsal de carreira. Tenho gostado muito dessa forma de trazer as apresentações. Então, beleza? Já mostrei aqui um power up, um nível. Agora tem o power up mesmo, o nível que vocês, se vocês quiserem elevar isso para um nível bem superior de qualidade de apresentação, vocês podem investir. Mas é bem importante assim, pessoal. Eu fiquei 2 meses, 3 meses fazendo apresentações assim, e eu poderia ter continuado até hoje sem ter mexido nas minhas features. Eu vi essa necessidade porque eu quero fazer algo profissional. Eu quero transformar isso como uma espinha dorsal da minha carreira, como eu comentei. Mas não precisa, vocês podem se manter com aquela estrutura ali. Mas, Christian, gostei, quero seguir também esse caminho que você está seguindo aí. Daí eu trouxe aqui algumas sugestões. Esses são alguns aparelhos, se vocês quiserem investir em áudio de boa qualidade, o AirPod da Apple é muito bom, porque você inclusive dá entrevistas, faz lives, vê muita gente, muitos repórteres utilizando. A Jabra geralmente tem alguns equipamentos muito bons, eu sugiro com fio, eu não gosto de equipamento sem fio, inclusive aqui em casa eu uso um microfone externo mesmo. Esse microfone externo eu uso para fazer entrevistas também. Quando eu estou fora na rua. E hoje eu estou usando esse Jabra aqui, que é o próprio Jabra que a SAP oferece. E daí tem outras ferramentas que vocês podem procurar também, mas esses assim são os mais utilizados no mercado. O Blue Yeti, inclusive, para gravar, os YouTubers usam muito e é utilizado para gravar podcasts também. Câmera. A câmera que eu estou usando agora é uma C922 da Logitech. E eu uso ela combinado com as minhas outras câmeras que eu tenho do desktop, por exemplo. Olha que interessante, eu fiz essa apresentação, eu dou aula na FGV também para em algumas turmas específicas, e a FGV me convidou para fazer um workshop com os professores, o mesmo que eu estou passando aqui para vocês. Na época que eu fiz o workshop, há mais ou menos 4 meses atrás, 5 meses atrás, antes da pandemia, essa câmera custava R$300. Agora ela está R$1.000. Por causa da demanda que foi cada vez subindo das pessoas usarem câmeras no home office. Né? Então, um custo bem mais elevado, mas eu tive a sorte de comprar um pouco mais barato essa câmera. E daí você vai perceber que à medida que você vai encaixando devices na tua configuração, você vai sentir falta de um hub USB para conectar tudo isso. Sem um hub USB, acaba ficando um pouco mais complexo você gerenciar esse bando de cabos que você vai conectar. E um tripé é extremamente importante para você posicionar a câmera no lugar certo. Às vezes você quer a câmera de um jeito, de outro, acaba se batendo demais porque não tem um tripé. Então um tripézinho custa R$30, vale super a pena. Aí, eu falei do USB também por outras coisas. Eu uso aqui em casa, e eu super recomendo. Eu acho que além da possibilidade de você interagir com o vídeo, tem a possibilidade de você interagir com a caneta, né? Eu uso ela hoje como mouse, essa Intuos da Wacom, e com ela que eu faço anotações no próprio PowerPoint, vou interagindo, inclusive faço propostas para clientes usando ela. Esse é um desenho que eu fiz. Eu parei de mandar e-mails pós-reunião, com possibilidades de projeto. Agora eu mando um resumo num desenho. Aí vocês podem achar que isso não, mas você desenha super bem. Nada, isso aqui eu boto uma imagem de fundo, vou copiando e vou desenhando, daí logo logo você está se divertindo com isso. Mas é uma das formas de interação também que tem dado muito sucesso. Para quem quiser dar uma olhada, tem essa lista aí na Amazon. Saca seu celular e seu smartphone e lê esse QR Code que eu botei todos esses itens que eu uso lá dentro. Então, falamos de hardware, falamos de tudo que eu uso, agora vamos para a parte divertida, aplicações. Que está entre elas o OBS Studio, enfim. Uma das aplicações que eu uso para desenhar, se alguém quiser saber o desenho que eu fiz ali, eu fiz no Autodesk Sketch, uma ferramenta gratuita também. Eu uso o Zoom para fazer a grande maioria das minhas apresentações. Inclusive, tem coisas a mais que eu faço que não estão nesse workshop de hoje.
Por exemplo, eu tenho uma mesa de áudio digital, é esse cara aqui, que eu consigo controlar todos os canais de áudio, então eu consigo interagir aqui, mandar áudio do OBS, mandar áudio do meu computador, então é uma forma de que eu uso para áudio, mas não está no de hoje. Se vocês chegarem no momento que quiserem a configuração de áudio, a gente pode conversar também. Daí alguns perguntam, né, Christian, mas o Zoom ele troca o background, né? Eu consigo fazer a troca lá, inclusive agora saiu uma feature semana passada do Zoom que você pode colocar PowerPoint no fundo e fazer a troca dos slides. Já é uma grande evolução, claro. Então, para quem quiser seguir o caminho mais curto, gente, a impressão vai ser bem parecida, dependendo de como vocês configurarem a sua apresentação. Mas daí, se vocês quiserem chegar ao ponto, por exemplo, de colocar o Chewie nas suas apresentações e fazer algumas brincadeiras e ir lá para a selva do Rambo, essas trocas rápidas assim já não vão ajudar muito vocês. Então, essas trocas do Zoom, né? Então, para quem quiser, é agora que eu vou mostrar. Vamos lá? Bom, eu uso o OBS Studio, é a minha ferramenta principal, é esse cara aqui que vocês estão vendo. E aqui, já vou dar outra dica, ó, tem um plugin do Chrome aqui que se chama The QR Code Extension. Tudo que tiver na sua barra de endereço, ele gera um QR Code. Então, para quem quiser aqui, pode ler o QR Code e já ir anotando os links. E também tem depois eu vou mandar da gravação, mando os links para vocês, quem não quiser também pega depois. Bom, mandei o link também na descrição da live. Para quem tiver Windows, é o que eu vou fazer o fluxo agora. Para quem tiver Mac, vai poder fazer as mesmas coisas, mas tem uma peculiaridade do Virtual Cam, que eu já vou explicar. Então, instala o OBS Studio, ele vai instalar o local onde vocês vão criar essas cenas. O OBS, você cria várias cenas específicas, então, cada troca que vocês viram, que eu mostrei o tio e mostrei o meu desktop, mostrei cada uma dessas coisas, é uma cena dentro do OBS. Depois que você cria essas cenas no OBS, ele vai gerar um... Opa. É claro que tem que travar, né? Senão não é live, né, gente? Aí, agora foi. Você gera as cenas no OBS, você vai configurar essas cenas que eu fui trocando ao longo da minha apresentação. E essas cenas elas vão ser jogadas numa câmera virtual. É como se esse Virtual Cam... É como não, ele faz isso. Ele cria uma câmera virtual no seu computador, onde ele vai jogar as cenas do OBS para essa câmera. Então você vai selecionar essa câmera virtual no seu Zoom, no seu Teams, na sua aplicação que você quiser jogar essa imagem. Sem internet. Que estranho. Que susto, achei que vocês não estavam me ouvindo agora. Imaginou eu falando meia hora aqui e sem internet? Deixa eu fazer o seguinte. Aqui tudo caminhando bem, Cris. Ótimo. Me alivia. Deixa eu abrir aqui o Teams para vocês darem uma olhada. Na configuração do Teams... Ah, agora foi. Não vou nem precisar abrir o Teams. Ó, esse aqui é um site, também vou deixar aqui o QR Code dele para vocês. Ele é um site que você consegue testar as suas câmeras que estão listadas no seu computador. Então, depois que você instalar o OBS, instalar o Virtual Cam e reiniciar o seu computador, ele vai aparecer uma câmera chamada OBS Câmera. Ele vai te perguntar se você quer instalar 4 ou uma câmera só. Instala uma só que é suficiente. Então aqui, ó, tá vendo? Ele vai aparecer, claro, num loop infinito, porque ele está pegando a minha tela, jogando na minha tela, enfim. E esse é um site muito bom para você testar a sua câmera. Então, aqui, vou dar um exemplo do que eu fiz agora. No OBS eu criei uma cena onde tem o meu desktop lá atrás, tem o Christian pequenininho aqui no canto, daí essa cena ela está sendo jogada para o OBS, para o Virtual Cam, e aqui eu consigo listar o que o OBS câmera tá aparecendo.
Deixa eu mostrar para vocês que vai ficar muito mais fácil. Agora eu vou fazer um pequeno detalhe. Alguém tem alguma dúvida até agora? Se tiver, manda no chat aí. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou voltar para cá. Deixa eu ver se o chat... Vi que o chat está bombando aqui. Vamos ver. Chat. Ô, Ju, você me ajuda aí se tiver alguma coisa no chat, você me avisa? Claro, vamos lá. Aí eu vi aqui, pausa para abrir os links que está falando. Por um momento fiquei sem vídeo, mas reiniciei e tudo funcionou. Acho que está indo tudo bem. Depois eu mando os links, viu, Alexandre? Acho que a única dúvida que surgiu até agora era a minha mesmo, sobre a questão da câmera, o que ela tinha de tão especial. A Não sei se câmera? você me propôs alguma coisa aí, Ju. A câmera é o seguinte, a câmera do notebook, ela tem algumas limitações. Então, se está muito escuro ou a iluminação não tá no lugar certo, dá um pouco mais de trabalho para você fazer ela funcionar. Então, eu adquiri essa câmera aqui porque ela tem um autofoco muito mais rápido. Então, ó, se eu boto a minha mão aqui, ele vai focar na minha mão. Se eu tiro, ela vai focar no meu rosto. As câmeras, elas têm esse autofoco, ele demora um pouco mais. Beleza? Bom, meninas, Beleza? interrompam aí à vontade para a gente ir falando das dúvidas. Bom, então vocês estão vendo eu na minha câmera aqui, estão vendo o OBS Studio aqui, e a gente não vai fugir de entrar nos detalhes técnicos. Às vezes chega num ponto aqui, tipo, não, mas eu achei que era mais fácil, mas é fácil. É só fazer a primeira configuração de cena, prometo para vocês que vocês vão sair fazendo isso aqui de forma muito simples. Todas as cenas que eu mostrei para vocês, elas estão aqui, ó. Então, se eu troco aqui essa cena, ela vai trocar na minha câmera e vai trocar aqui no OBS. Se eu troco aqui, ó, resiliência do Stallone, tem aqui uma configuração do que tem nessa cena, e ele vai mandar para a minha webcam também. Então, vocês estão vendo aqui as duas telas, porque eu estou compartilhando a minha tela, e vocês estão vendo o resultado na minha webcam. Eu, geralmente, nas minhas apresentações, eu nem compartilho mais a minha tela, eu só boto a minha câmera no Spotlight, e as pessoas vão acompanhando a minha apresentação. Então, vamos criar algumas cenas em conjuntos para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro ponto, ó, eu vou criar aqui uma cena nova, Design at Business. Vocês viram que eu desapareci, né? Eu desapareci por quê? Porque a hora que eu criei essa cena nova, ela foi selecionada automaticamente. Vocês podem ver aqui na tela que eu estou compartilhando, eu só selecionei a Design at Business, e como não tem nada nessa cena, a minha webcam fica preta. Então vamos começar a adicionar itens nessa imagem, nessa cena. Vou adicionar um dispositivo de captura de vídeo, ou seja, a minha webcam. Aqui eu já tenho ela, então como você não vai ter, você vai criar uma nova, vai clicar aqui em criar nova e vai selecionar a sua webcam que você está utilizando. Por exemplo, a minha webcam integrada é essa aqui, ó. Então, a hora que eu adiciono ela, essa aqui é a webcam que está no meu notebook aqui, conectada direto. Como eu tenho a webcam externa, eu vou adicionar ela. Então, olha lá, C922. E daí aparece a pergunta, né, Christian, por que quando você adiciona a C922, você está misturado com a cena, não tem nada de fundo verde aqui? Vamos lá. Eu tenho um filtro, eu já vou mostrar para vocês como é que faz, que se chama Chroma Key. O cinema é construído em cima desse Chroma Key. Chroma Key é um fundo verde, azul ou magenta, que permite que aqueles atores, como aqui no Matrix, né? Vocês podem ver aqui, não precisa ter um cenário desse para fazer essas brincadeiras, mas eles criam esses cenários verdes para misturar as cenas com o que vocês quiserem, com a computação gráfica, enfim. Então, depois que você adicionou lá no OBS a sua câmera, aqui exatamente como que eu fiz, clica no maisinho aqui, clicou uma cena, criou uma cena, clicou aqui no maisinho, vem em dispositivos de captura de vídeo, adicionou a câmera, ela vai aparecer assim, vai aparecer como se você tivesse misturado com o verde. Aí eu clico com o segundo botão aqui na câmera, nessa tela, vou em filtros e vou adicionar o efeito aqui chamado de Chroma Key. A hora que eu adiciono o Chroma Key, ele vai fazer o quê? Vai sumir tudo.
Aí, dependendo da qualidade do seu fundo verde, por incrível que pareça, esse mais baratinho aqui que eu tenho, ele é o que dá mais certo. Esse aqui é um pedaço de papel verde que eu uso para fazer aquela brincadeira do robô. Então, o TNT já resolve muito. Então, você vai calibrar a quantidade de verde que você quer remover ou não daquela cena. E daí você vai se misturar a ela. E daí aqui você pode escolher fundo azul, magenta, ou selecionar uma cor específica, pode ser outra, mas é importante que seja uma cor primária para conseguir contrastar com aquilo que você está apresentando. Se é uma cor muito derivada, assim, um degradê acaba sendo mais difícil de fazer o chroma key. Beleza, criamos aqui o chroma key, daí vocês lembram daquele pano verde que eu mostrei para vocês? Ó, se eu mostro o pano verde aqui, ó, eu sumo, viu? Eu estou aqui, posso fazer a capa de invisibilidade do Harry Potter. Aqui. No fundo, se eu for mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, ó, eu tenho um pano verde na minha mão. Beleza? Deixa eu ver aqui, eu vi que o chat está bombando aqui. Disponibilizar quando não iremos, compartilhar, beleza. Tá. Seu áudio está muito bom, Lian Sanada. Depois passa pra gente qual você usa. Aí, isso aí. Tá bom, gente. Então, primeiro ponto eu me adicionei. Agora, segundo ponto, eu preciso, lembra aquele storytelling que você criou? Você quer passar uma mensagem, você quer contextualizar? Pessoal, manda no chat aí uma ideia de cena. Quero uma cena, uma ideia. Para onde vocês querem que eu vá? Sejam bonzinhos. Me manda para algum lugar aí que eu vou construir uma cena aqui que vocês pedirem. Marte. Para a reunião das Senhor dos Anéis. Ó, boa. Vamos pegar o primeiro aqui, Marte, mas gostei o Titanic, é uma boa. Senhor dos Anéis é sensacional, poxa. Vamos lá. Saia. Beleza. Então, primeira coisa, Marte. Eu posso fazer uma primeira adaptação muito simples, que é pegar uma imagem aqui de Marte, vou salvar ela no meu computador. Daí eu vou vir aqui no OBS, vou em adicionar, imagens, e vou colocar aqui Marte. Aí eu tenho as minhas nomenclaturas aqui que eu vou para me organizar. Chega uma hora que fica muita coisa. Aí vai lá, Marte, está aqui. Olha lá. Aqui, Marte. Olha lá. Estou em Marte. Mas até aqui, o zoom faz. Você poderia fazer uma brincadeira aqui de colocar, tipo, se colocar pequenininho, daí... Opa. Digamos que eu seja o rei de Marte. Olha lá. Então, pode fazer essa brincadeira, mas também você pode vir e procurar Marte Green Screen. E aí começa a ficar divertido. Isso aqui faz parte do trabalho, tá? Você tem que sempre procurar coisas que vão fazer sentido para a sua apresentação. Então, quando você coloca green screen, é quando a brincadeira fica divertida. Eu gostei desse cara aqui. Vou adicionar aqui no meu OBS. Bom, vou deletar aqui essa Marte flat e vou adicionar uma imagem, que é essa. Inclusive essa eu vou usar em apresentação mesmo, gostei. Espaçonauta. Nossa, acho que eu nunca usei espaçonauta na vida. Palavra. Bom, peguei aqui o moço lá em Marte e quero que a minha cara, claro, apareça aqui, né? Então eu vou vir, clico na imagem, vou em filtros e vou adicionar o chroma key na imagem. E ó, pode ver que só de adicionar o chroma key já desapareceu o fundo. Eu vou em fechar. Daí vou selecionar o Christian aqui, vou ter que aumentar ele, né, porque estava muito pequenininho. E pode ver que na ordem eu já estou para trás. Então, ó lá,
Gostei dessa cena, hein? Poxa, ficou muito legal. Olha lá, virei um como é que é? Astronauta. Se eu mudo a ordem aqui, ó, eu venho para frente da imagem, como eu tenho fundo verde, eu vou lá para trás. Isso aí. E daí a grande sacada está no quê? Vocês viram que a simplicidade disso, né? É só você pegar uma imagem que tem uma parte verde e adicionar. Então a grande sacada está no quê? Você pode construir as suas cenas. Quando eu venho, olhem para minha câmera ali, quando eu venho aqui para a cena do Rambo, essa cena do Rambo eu fiz o quê? Eu peguei uma imagem do Rambo, ó, vejam aqui onde eu estou compartilhando a tela. Eu tenho uma imagem do Rambo na minha frente, e uma imagem do Rambo atrás de mim. Só que qual que é a sacada? Nessa imagem de trás aqui... Ah, não, eu peguei a da frente. Nessa imagem de trás, eu apliquei... Oh, caramba. Tem mais coisa aqui, eu acho que eu escondi... Aqui... eu escondi a errada. Ah, uma coisa bem importante, não tem Ctrl Z no OBS, tá? Então, cuidado com as coisas que vocês vão fazer, porque às vezes faz um monte de coisa, não tem Ctrl Z, fica uma bagunça. Mas, ó, aqui, ó, se eu pegar e tirar o filtro, tá vendo? Eu peguei essa imagem do Rambo e adicionei um verde. E daí na frente tem a imagem original. Então, eu me misturo a imagem. Então, se não houver uma cena que vocês queiram, vocês podem criar a cena de vocês, como eu criei essa de Marte aqui agora. O próximo passo é vocês começarem a adicionar vídeos. Então, eu particularmente uso um aplicativo chamado 4K Video Downloader. É um downloader de vídeo do YouTube, mas tem vários outros aí, vocês podem achar o que vocês bem entenderem. Tem alguns critérios aqui que são importantes. Vocês precisam prestar atenção em qual ferramenta vocês estão utilizando, qual imagem vocês estão utilizando. Por exemplo, vou entrar no YouTube aqui. Quando eu estou usando vídeos e músicas do YouTube, eu procuro por Creative Commons Music, por exemplo. Creative Commons Music são músicas que têm licença para reutilização, só precisa mencionar o artista. E na imagem, se eu procuro lá, por exemplo, por Marte, eu tenho que sempre usar aqui um filtro chamado de... Tá em imagens. Cadê? Language, Advanced Search. Search Settings. Não. Nossa, o Google mudou agora. Acho que está em Tools. Está em Tools. Usa Azure Rights Creative Commons Licenses. Daí ele vai trazer as imagens que vocês podem utilizar de forma pública. Se for uma apresentação interna para a empresa, claro, pode utilizar, mas na hora que isso vai para algum lugar, vocês precisam utilizar essa licença aqui para fazer certinho. Então, vamos lá no YouTube. Daí, eu geralmente procuro pelo quê? Green Screen Creative Commons. Daí ele vai me trazer várias formas de interagir aqui. Às vezes tem uns vídeos que você tem que editar, é legal ter um aplicativo de edição. Eu uso o Adobe Premiere, mas se você tiver aí o Windows, editor do Windows mesmo funciona. Nós vamos pegar esse cara aqui, que tem licença aberta. Se eu pego ele e vou lá no 4K Downloader, só copiar esse link aqui de cima, e no 4K Downloader, adiciono ele vai fazer o download para mim. Eu vou pular uma etapa aqui, para adiantar para vocês, e vou direto na minha base aqui que eu tenho, vou adicionar um vídeo, adicionar vídeo, cadê? Fonte de vídeo do VLC não, fonte de mídia. Ó, cliquei em adicionar fonte de mídia e vou pegar um que eu tenho aqui.
Os meus vídeos, eu já coloco aqueles que tem green screen, que é o fundo verde, eu já coloco um GS no final aqui para me organizar. Então, vou adicionar esse cara aqui. Pode ver que ele vai aparecer um vídeo interagindo comigo agora. Então, esse vídeo, originalmente, ele é como? Ele é assim. Ele é 100% verde. Então, se eu adiciono esse efeito verde da mesma forma que eu adicionei nos outros vídeos, na imagem, na câmera, ele vai aparecer dessa forma. Então, eu posso ocultar aqui o Marte, posso selecionar aqui o Christian, posso ir aqui para trás desse vídeo, diminuir isso aqui no canto, já faço uma cena totalmente nova. Olha lá. Aqui, aqui, aqui. Daí o legal é, se você achar interessante, pode vir aqui no Connecting People, que é o loop, e no vídeo colocar em loop, ó, em propriedades, daí ele vai ficar fazendo loop. E daí você vai interagindo enquanto você vai apresentando para geral. Beleza, gente? Tem uma pergunta aqui do Então, Regilano, não sei se dá pra gente ir antes de seguir. dá para fazer crop dos seus elementos usando com Alt? Dá para fazer crop dos seus elementos usando... Me explica melhor, Regilano. Deixa eu te dar poderes aqui. Deixa eu abrir o seu áudio aqui, Regilano. Regilano. Fala aí, cara. Só desmutar e falar. Na hora que você puder aí, você... Oi, não, eu já uso isso, inclusive, quando eu tenho uma imagem muito grande, a gente usa Alt, a gente consegue cortar. Eu consigo deixar, por exemplo, a captura da câmera, ela não precisa ser wide, eu consigo deixar ela quadradinha, eu posso colocar um 3x4 para deixar só você. Era uma afirmação, na verdade. Usando o Alt, você consegue arrastar e fazer o crop. Legal. Ó, vamos ver aqui. Olha lá. Que maravilha. Olha lá, Regilano nos ensinando aqui também. Muito bom, não sabia, Regilano. Eu geralmente, quando eu ia fazer... Aprendendo, eu já fucei demais, então já foi. Não, e eu, sabe que é bom saber disso, porque antes eu entrava aqui, ó, clicava em transformar, não, entrava em filtro e aplicava aqui o recortar, ó. E daí aqui é muito bacana, Exatamente. porque você tem que ir colocando aqui as numerações. Muito boa dica. Vou inclusive usar. Valeu. Valeu, cara. Bom, beleza, gente. Daí, voltando lá para a apresentação, tem alguns pontos a mais aqui que eu queria falar de aplicações para vocês. Já expliquei. Eu uso muito para dar aula o Zoom. O Zoom tem uma forma rápida de você trocar essas cenas. Então, eu posso mirar para um quadro, para um papel em branco e fazer desenhos. Para quem não tem a mesinha, isso é muito, muito bacana. Ó, essa é a configuração. Quando vocês viram a configuração da toalha, essa era a configuração que eu estava usando. Ó. Nem tinha essa webcam. Eu estava usando o meu celular, estava usando um aplicativo para mirar no papel e eu fazer os desenhos. Então, foi o Epoch Cam, o nome desse aplicativo, que ele consegue transformar o seu celular numa webcam. Também é legal usar o Mural, é uma ferramenta gratuita para você fazer colagem de post-its, fazer brainstorming em vários fluxos, é bem bacana. Acho que é uma dica excelente, ele já tem templates, inclusive, de exploração. O Whiteboarding é uma ferramenta gratuita que permite também todo mundo interagir ao mesmo tempo, é muito bacana. Live Slides e Mentimeter. Quando você quer fazer pesquisas em tempo real e ver o resultado, você faz no Mentimeter e os Live Slides permitem com que você embuta páginas de internet dentro do seu PowerPoint. Então você pode, à medida que o povo vai respondendo, já vai aparecendo o resultado. Então, essas são mais algumas dicas. E agora eu queria ouvir dúvidas de vocês. Eu quero dar a última cerejinha no bolo para vocês lembrarem. Quando vocês instalarem o Virtual Cam, vocês precisam vir em ferramentas, instalar o Virtual Cam, e daí dar um auto start aqui. Quando você vai dar um start e auto start. E toda vez que você ligar o OBS, ele vai habilitar essa webcam. Caso contrário, a tua tela vai aparecer cinza. Então, esse é só um detalhe técnico, mas importante.
E agora, dúvidas, pessoal? Quem quer falar? Mural Lovers. Dicas. Tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo você gasta montando as apresentações na média? Olha, como eu monto as cenas, eu vou te falar dessa apresentação do Intelligent Enterprise. Demorei uns 40 minutos na construção dela mesmo, colocando a cena, colocando tudo que eu precisava. Então, não foi nada muito complexo, não. O mais difícil é pensar na história. A história demora uma hora, 2 horas, daí depois que eu tenho a história na cabeça, eu vou só jogando os elementos. Tipo, eu sei que eu vou falar de sustentabilidade, eu já pensei lá na hora que eu estava escrevendo que eu vou falar que dentro de um tanque de peixe. Então, eu crio a cena dentro de um tanque de peixe. Então, vai por aí. Eu acho que uma coisa interessante, Cris, e me corrija aí se meu entendimento não estiver correto, é que quando você está dessa forma, você está de fato desenvolvendo o seu discurso sem usar o PowerPoint ou outra ferramenta do tipo como uma muleta, né? Então você tem que de fato pensar numa história e dizer o que você vai. Como que você vai fazer a analogia quando você estiver lá em Marte, né? O que você quer passar exatamente com aquela imagem, né? Isso eu acho que pratica, né? Faz a gente exercitar esse storytelling. A brincadeira, o fato de você poder ter esse recurso na mão, você vai potencializar o seu storytelling ao infinito, assim. É impossível alguém ver uma apresentação dessa e não vir falar com você depois. Todas as apresentações que eu fiz, as pessoas ficaram maravilhadas. Algumas pessoas falaram que até, nossa, me emociono até com a apresentação, de tanta coisa legal que tem. Tive uma apresentação que eu fiz para um cliente, que eu peguei a foto da fábrica do cliente há 10 anos atrás e me coloquei dentro da fábrica, tal. Então, é muito do storytelling. Você potencializa, porque você traz como se fosse um filme mesmo. Você está mudando de cena, está se encaixando nas cenas, então ele potencializa o storytelling. Eu acho que seria legal também esclarecer o que a gente não faz sem o OBS e o que a gente não faz sem o Virtual Cam. Ambos são essenciais, totalmente essenciais, sim ou não? Como que você resolveria isso? Toda essa estrutura de apresentação eu construo em cima do OBS e do Virtual Cam. Se você for usar outras ferramentas, você não vai ter esse dinamismo. Você consegue usar o Zoom para colocar o PowerPoint de fundo, consegue fazer algumas coisas, mas você não consegue chegar nesse nível. Você não consegue, por exemplo, de forma tão simples assim, como eu mostrei para vocês, ir lá para o Star Wars. Por exemplo, eu sou responsável por geração de demanda na SAP, então eu abro as minhas reuniões dentro do food truck da geração de demanda. Se eu quero falar de velocidade, eu uso um cartoon. Se eu quero falar de experiência, eu uso uma montanha-russa. Se eu quero falar de jogo, gamification, eu uso Mario. Então, esse tipo de coisa você não vai conseguir fazer. Você vai conseguir trazer uma experiência, sim, porque conteúdo realmente é o que importa. Mas essa velocidade, essa interação é um pouco mais difícil. Mas ambos são essenciais, Cris? Ou você acredita que o OBS é essencial e o Virtual Cam é um nice to have? Você diz entre os dois? Não, os dois são. Os dois têm papéis muito importantes. Isso é importante entender. O OBS cria as cenas, o Virtual Cam pega essas cenas e joga para uma webcam virtual. Então, sem o Virtual Cam, você não consegue fazer isso, sem o OBS, você não consegue fazer isso, a não ser que esteja usando outras ferramentas. Né? Fenomenal. Legal. A Ellen perguntou se eu uso uma imagem estática. Eu uso sim, Ellen. Inclusive, essa imagem aqui é uma imagem que a própria SAP sugere de utilização padrão nas comunicações. Uma imagem preta e tem a imagem branca também. Pessoal, quem quiser me adicionar no LinkedIn, tá aqui o meu QR Code. Tá aqui o meu cartão, meu QR Code. Fiquem à vontade. E para a gente continuar essa conversa. Depois que vocês criam as cenas, tem algumas outras necessidades. Eu quero ter velocidade, quero ter algumas outras coisas. Eu testei envio para o Instagram e YouTube, funcionou legal. Bacana. Instagram é conexão direta, Regilano? Conexão direta usando o OBS ou não? Porque o OBS ele faz streaming também, então você pode ou não utilizar direto. Tem que usar sites de apoio. Beleza. São os restreaming, né?
Beleza. Quem quiser virar youtuber, né? Você tem canais de restreaming que daí você consegue ao mesmo tempo começar um streaming no Facebook, Instagram, live no LinkedIn, tudo ao mesmo tempo usando o OBS, também funciona para isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma compartilhando o que eu faço mesmo. Ó, meu filho é youtuber, que bacana. Show de bola, Regilano. Olha aí o Regilano mostrando aí os segredos dele, né? Acho que é o youtuber, o filho dele que está ensinando. Legal, gente. Então, quem quiser se conecta comigo no LinkedIn, falamos depois. Quem quiser desenvolver aí um pouco mais, tiver alguma dúvida, estou aberto também a fazer o one-to-one com vocês. E em breve sai o treinamento final, passo a passo, mais detalhado. Isso aí. Cris, muito obrigada, apresentação incrível, sem contar o show de simpatia que você é. E, bom, pessoal, como a Ju falou, a gente está gravando aqui essa sessão, logo mais a gente coloca no canal do YouTube da comunidade e manda uma mensagem para vocês para dizer que está disponível, tá bom? Beleza, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo.